E aí galerinha, como é que estão vocês? Professor Leonardo aqui. Eu vou explicar hoje o que é constante de acidez, tá certo? Então, o grau de ionização de um ácido é denominado constante de acidez. Ele vai dizer pra gente o quanto é que esse ácido ele vai ionizar. Então, quando a gente tiver o valor de Ka, a gente vai saber se o ácido ele se ioniza muito ou se ele ioniza pouco, tá certo? Então, para a gente entender isso, bora ver aqui o Ka. Então, o Ka ele tem em cima vai ter o produto da ionização. Então, é o valor de A-, a concentração de A-, e a concentração do ácido, né, H3O+, que é o quanto foi liberado de H+ na água. Quando o H+ entra em contato com a água, H2O mais H+ fica H3O+. Então é a quantidade do ácido na amostra. E embaixo vai ter o ácido, né, que estava antes da reação, antes da ionização. Então a gente tem aqui o reagente, tá certo? Então perceba então que quanto maior a quantidade da ionização, então quanto maior for o valor do produto, maior vai ser o valor da constante ácida, tá certo? Só que se por acaso não formar quase nada de produto e tiver o ácido se mantido HA, isso quer dizer que o valor vai diminuir. Isso quer dizer, ácidos fortes, eles possuem altos valores de Ka, tá certo? Então, ácidos fortes possuem altos valores de Ka. Então, quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido, ok? Então, fique ciente disso. Então, quanto maior for essa constante aí, mais forte é o ácido. Só que se por acaso o ácido formar pouco íon H3O+, e ionizar menos, a gente vai ter um baixo valor de Ka. Isso quer dizer o ácido é tão fraco que ele tem uma baixa concentração de H3O+. Então, os ácidos fortes que queimam nossas peles, que podem reagir explosivamente, eles geralmente possuem elevado valor de H3O+ em solução. Já, por exemplo, o vinagre, ele forma pouco H3O+, ele forma, mas forma bem pouco. A maior parte do vinagre continua sendo o vinagre, sem sofrer a ionização. Por isso que a constante do vinagre é baixa, tá certo? Então, fique ciente. Então, se eu botar na prova algum valor bem baixo de Ka, significa que a constante ácida, né, indica que a substância ela é um ácido fraco. Se por acaso tiver alto o Ka, significa que a constante ácida indica que o ácido é forte. Então, as espécies apresentam entre colchetes as suas concentrações molares. Então, número de mols dividido pelo volume, tá certo? Dessa forma, o cálculo da constante de acidez considera o quociente entre o produto da concentração molar de sua base conjugada e de seu número de íon hidrogênio pelas suas moléculas não ionizantes. Desse modo, o valor de Ka é diretamente proporcional à concentração iônica, que indica que quanto maior for o valor de Ka para um ácido, maior será a sua ionização e maior será a força desse ácido. Então a gente tem uma tabela aqui, considerando uma temperatura de 25 graus, o valor de Ka de alguns ácidos, né? Então perceba aí, o HCl, que é um ácido muito forte, ele possui um Ka muito alto, tá? Mais 10 elevado a mais 7. Então perceba aí que quando está elevado a mais algum valor,
como por exemplo de baixo também, o H2SO4 tá mais 3, significa que está muito alto. A quantidade que forma, né, de H+ no meio é bem elevado, ok? Mas aí você vai descendo, você vê que em vez de ser positivo, fica, ó, negativo, 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 negativo. Quando está negativo, pessoal, quer dizer que é bem baixo, tá certo? Então, quando está o positivo, indica que é alto. Quando é negativo, indica que é baixo. Isso quer dizer, é como se você pegasse o 7,6 aqui e dividisse por 1000. Então, para vocês verem como é que está ficando baixo, porque 7,6 vezes 10 elevado a menos 3 é 7,6 dividido por 1000. Aqui é 4,3 dividido por 10.000. Então, quanto menor essas constantes aí, mais fracos são os ácidos, tá certo? Só que assim, aqui ainda são até valores intermediários, mas a gente vai ver daqui a pouco que vai ter valores bem menores ainda, ó, menos 5, menos 7, menos 7, menos 10. Então, são ácidos bem fracos, tá certo? Então, geralmente os ácidos formados por hidrogênio e um halogênio são ácidos bem fortes, né? O ácido clorídrico. O ácido fluorídrico tem até uma coisa engraçada nele, que ele tem esse 10 elevado a menos 4, né? Mas mesmo assim, se vocês pararem para perceber, né? Se na prova de vocês tiver um valor, por exemplo, menos 4, menos 5, menos 10, quanto mais próximo é de menos 10, mais fraco ainda é o ácido, tá certo? E ácidos que têm valores muito positivos são muito fortes, tá certo? Então, perceba aí que isso aí pode fazer uma boa diferença na hora da prova. Então, abraço a todos e fique com Deus.